Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada coração, em cada vida. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra de Deus. Ontem nós terminamos o capítulo 17 do livro de Josué. Portanto, hoje nós vamos a partir do capítulo 18 em diante. A você que está chegando agora aqui na nossa página no Facebook, eu quero dar as boas-vindas em nome de Jesus e dizer para vocês que o motivo de nós termos enviado solicitações de amizade e também de termos recebido solicitações de amizade da parte de vocês é justamente para este projeto aqui, de leitura da Santa Palavra de Deus. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. E eu quero convidar você, família católica, família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, né? Mas você tem o seu coração aberto, crê em Deus, ou mesmo você que é um ateu, não crê em Deus, mas você tem a mente aberta para aprender, para estudar, quer conhecer, tem fome de conhecimento, vem para cá. Vem ler a palavra do Senhor nosso Deus conosco. Irmãos evangélicos de todas as denominações, todos os irmãos evangélicos, em nome de Jesus, irmãos evangélicos, ouçam a voz do Senhor, que nos falou lá em São João, no capítulo 5, e no versículo 39 de São João, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas vida eterna, e são elas que de mim testificam, disse o Senhor Jesus. Por isso, vamos ler a palavra de Deus. O povo evangélico, que deveria ser o povo que mais lê a Bíblia, que mais estuda a palavra de Deus, uma grande maioria não o faz. O Senhor Deus vai cobrar a desobediência da ordem divina, a ordem divina que o Senhor Jesus nos deu. Certo? Temamos, pois, a Deus, irmãos evangélicos. A Bíblia diz em Apocalipse: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Aqui na minha página no Facebook, também no YouTube, tem pessoas católicas, não crentes, espíritas, livres pensadores, que estão fazendo muito mais do que a maioria de alguns crentes. Eles estão aqui lendo a palavra de Deus, estão buscando o conhecimento de Deus, e muitos crentes não têm essa prudência, não entendem essa necessidade para que possamos alcançar a salvação, a vida eterna, né? Bom, vamos ler a Bíblia. Eu já falei bastante. Pega a tua Bíblia, você que está chegando. Pega a Santa Palavra de Deus que você tem aí na sua casa. Se não tiver, você compra uma Bíblia. Mas não compra essas versões agora atualizada, revista aí atualizada, Bíblia na linguagem de hoje, Bíblia da Mulher, Bíblia Novo Mundo, essas Bíblias mais novas. Foge dessas versões mais novas. Você vai vir aqui, na anticapa da Bíblia. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Na anticapa da Bíblia, você que não comprou ainda a sua Bíblia, olha aí, Tá vendo aí, Tá escrito, edição revista e corrigida. E essa aqui
Se você olhar no rodapé aqui embaixo, ó, 1969. É uma versão maravilhosa da Palavra de Deus para a gente ler. Você acha essa Bíblia para poder comprar nas livrarias evangélicas. A Bíblia Católica, aquelas Bíblias anteriores a 1980, são excelentes também para poder fazer a leitura da Palavra de Deus. Pega a tua Bíblia, coloca um dicionário do lado, para que você possa examinar a Palavra de Deus. Não é ler. Aqui nós vamos ler como se nós estivéssemos fazendo uma leitura corrida mesmo, para que essa palavra fique gravada aqui, ó, na linha do tempo, para que você possa tornar a consultar, tornar a assistir esse vídeo quantas vezes você julgar necessário para aprender, para examinar as sagradas letras, a santa palavra do Senhor nosso Deus. Certo? Vamos ler a Bíblia então. Josué capítulo 18. O tabernáculo é levado em Silo. Diz-nos assim. Capítulo 18, versículo 1. E toda a congregação dos filhos de Israel se ajuntou em Silo, e ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra foi sujeita diante deles. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes a passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e se levantem, e corra a terra, e a descrevam, segundo as suas heranças, e se tornem a mim. E repartirão em 7 porções. Judá ficará no seu termo, para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós descrevereis a terra em 7 partes, e matrareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porém o sacerdócio do Senhor é a sua parte, e Gade, e Ruben, e a meia tribo de Manassés tomaram a sua herança da além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam descrever a terra, dizendo: Ide e correi a terra, e descrevei-a, então tornai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Silo. Foram, pois, aqueles homens, e passaram pela terra, e a descreveram segundo as cidades, em 7 partes num livro, e voltaram a Josué ao arraial em Silo. Então Josué lhes lançou as sortes em Silo perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel, conforme as suas divisões. A herança de Benjamim, versículo 11 em diante. E subiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e saiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e sobe este termo ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Aven. Vamos ler de novo o versículo 12.
E o seu termo foi para a banda do norte, desde o Jordão, e sobe este termo ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, sendo as suas saídas no deserto de Bet-Avém. E dali passa este termo a Luza, ao lado de Luza, que é Betel, para o sul, e desce este termo a Atarote Adar, ao pé do monte que está da banda do sul de Beteorom, de baixo. E vai esse termo e torna a banda do ocidente para o sul, do monte que está defronte de Beteorom para o sul, e as suas saídas vão para Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim, cidades dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul está à extremidade de Kiriat Jearim. E sai este termo ao ocidente, e vem a sair à fonte das águas de Neftoa. E desce este termo até a extremidade do monte que está defronte do vale do filho de Rinom, que está no vale dos Refaíns, para o norte, e desce pelo vale de Rinom para a banda dos Jebuseus, para o sul, e então desce à fonte de Rogel. E vai desde o norte, e sai a Ensemes, e dali sai a Gelilote, que está defronte da subida de Adumim, e desce à pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até o lado defronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais este termo até o lado de Bet-Oglá, para o norte, estando as saídas deste termo na língua do mar salgado, para o norte, na extremidade do Jordão para o sul. Este é o termo do sul. E termina o Jordão da banda do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, e Bet-Oglá, e Emeque-Quezis, e Bet-Arabá, e Semaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofrá, e Quefar a Amonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias, Gibeon e Ramá, e Beerote, e Mispa, e Quefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Tarala, e Zelá, e Elefe, e Jebus. Esta é Jerusalém. Gibeá e Quiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. A herança de Simeão, capítulo 19. Versículo 1 em diante. E saiu a segunda sorte a Simeão, a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. E foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram na sua herança Beerseba, e Seba, e Molada, e Azar-Sual, e Bala, e Azem, e Eutolade, e Betul, e Ormá, e Siclag,
e Bet-Amarcabote, e Azar-Susa, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, Aim, e Rimon, e Éter, e Azã, 4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que havia em redor destas cidades, até Baalateber, que é Ramate do sul. Esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão está entre o quinhão dos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. A herança de Zebulon e de Issacar, versículo 10. E saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride, e sobe o seu termo pelo ocidente, a Marala, e chega até Dabezete, chega também até o ribeiro que está defronte de Joquineão, e de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol, até o termo de Quislote Tabor, e sai a Dobrate, e vai subindo a Jafia. E dali passa pelo oriente, para o nascente de Getefer, em Ectazim, e sai a Rimon, Metoar, que é Neá, e torna este termo para o norte a Anatom, e as suas saídas são o vale de Iftael, e Catate, e Naalau, e Sinrom, e Hilda, versículo 15, e Catate, e Naalau, e Sinrom, e Idala, e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A quarta sorte saiu por Issacar, pelos filhos de Issacar segundo as suas famílias, e foi o seu termo Jezreela, e Quesulote, e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anacarate, e Rabite, e Quiziom, e Ebes, e Remete, e Enganim, e En-Adá, e Bet-Petzes, e chega este termo até Tabor, e Saazima, e Bet-Semes, e as saídas do seu termo estão para o Jordão, 16 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Issacar, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A herança de Azer e de Naphtali, versículo 24 em diante. E saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, e foi o seu termo Eucate, e Ali, e Beten, e Aquizaf, e Alameleque, e Amade, e Mizal, e chega ao Carmelo, para o ocidente, e a Sior-Libnate, e volta do nascente do sol a Bet-Dagom, e chega a Zebulon,
e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Meque e de Nil, e vem sair a Cabul pela esquerda, e Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande cidade. Perdão, versículo 28, novamente. E Hebron, e Reobe, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E volta este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então torna este termo a Oza, e as suas saídas estão para o mar, desde o quinhão da terra até Aquisibe. E Umá, e Afeque, e Recobe, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Azer, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte aos filhos de Naphtali, para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elefe, e desde Alon, em Saananim, e Adame, e Nequebe, e Jabneel, até Locum, e estão as suas saídas no Jordão. E volta este termo pelo ocidente, a Asmote Tabor, e dali passa a Ucoque, e chega a Zebulon para o sul, e chega a Azer para o ocidente, e a Judá pelo Jordão para o nascente do sol. E são as cidades fortes, Sidim, Ser, e Ramate, e Racate, e Quinerete, e Adama, e Ramá, e Azor, e Quedes, e Edrei, e Enazor, e Irom, e Migdalel, Oren, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali. Vamos ler aqui o versículo 38 novamente, né, por causa da pronúncia. É difícil pronunciar palavras em outras línguas, né, em outros idiomas, mas vamos lá. Eirom, e Migdalel, Oren, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. Estas cidades e as suas aldeias. A herança de Dan, versículo 40 em diante. A sétima sorte saiu à tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. E foi o termo da sua herança, Zorá, e Estaol, e Irsemes, e Saalabim, e Aialom, e Ita, e Elom, e Timnate, e Ecrom, e Elteque, e Gibton, e Baalate, e Jeude, e Bene-Beraque, e Gatrimon, e Mejarcom, e Racom, com os termos de fronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno o termo dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezem, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, e a possuíram, e habitaram nela. E a Lezem chamaram
Dan, conforme o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança, segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, herança no meio deles, segundo o dito do Senhor, lhe dera, versículo 50, novamente. Segundo o dito do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, Timnate Será, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar o sacerdote e Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das famílias, por sorte e em herança, repartiram pelas tribos dos filhos de Israel em Silo, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E assim acabaram de repartir a terra. Estabelecem-se as cidades de refúgio, capítulo 20, versículo 1 em diante. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por erro, e não com intento, para que vos seja um refúgio do vingador do sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, por-se-á à porta da cidade, e proporá as suas palavras perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. E então o tomarão consigo na cidade, e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador do sangue o seguir, não entregarão na sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intento, e o não aborrecia dantes, e habitará na mesma cidade, até que se ponha a juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, à cidade donde fugiu. Então apartaram a Quedes, em Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Kiriate Arba, esta é Hebrom, na terra da montanha, versículo 7 novamente. Então apartaram Maquedes em Galileia, na montanha de Naftali, e a Siquém na montanha de Efraim, e a Kiriate Arba, esta é Hebrom, na montanha de Judá. E da além do Jordão de Jericó, para o oriente, apartaram a Bezer, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que andasse entre eles, para que se acolhessem a elas todos aqueles que ferissem alguma pessoa por erro, para que não morresse às mãos do vingador do sangue, até se pôr diante da congregação. Vamos mais um capítulo, será que dá tempo? Vamos lá, capítulo 21, versículo 1 em diante. Deixa eu ver aqui. As cidades da tribo de Levi,
capítulo 21, versículo 1, que nos diz assim: Então os cabeças dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar o sacerdote, e a Josué filho de Num, e aos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E versículo 2 novamente. E falaram-lhes em Silo, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos dessem cidades para habitar, e os seus arrabaldes para os nossos animais. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme ao dito do Senhor, estas cidades e os seus arrabaldes. E saiu a sorte pelas famílias dos coatitas, e aos filhos de Arão, o sacerdote, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá, e da tribo de Simeão, e da tribo de Benjamim, 13 cidades. E aos outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias da tribo de Efraim, e da tribo de Dan, e da meia tribo de Manassés, 10 cidades. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias da tribo de Issacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés, em Bazã, 13 cidades. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon, 12 cidades. E deram os filhos de Israel aos levitas estas cidades e os seus arrabaldes por sorte, como o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que por nome foram nomeadas, para que fossem dos filhos de Arão, das famílias dos coatitas, dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Assim lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anoque, esta é Hebrom, no monte de Judá, e os seus arrabaldes em redor dela. Porém, o campo da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, por sua possessão. Assim aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio do homicida, Hebrom, e os seus arrabaldes, e Libna, e os seus arrabaldes. E Jatir, e os seus arrabaldes, e Estimoa, e os seus arrabaldes, e Colom, e os seus arrabaldes, e Debir, e os seus arrabaldes, e Aim, e os seus arrabaldes, e Juta, e os seus arrabaldes, e Bet-Semes, e os seus arrabaldes, 9 cidades destas 2 tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeon e os seus arrabaldes, Geba e os seus arrabaldes, Anatote e os seus arrabaldes, e Almon e os seus arrabaldes, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos filhos de Coate, levitas, que ficaram dos filhos de Coate, tiveram as cidades da sua sorte, da tribo de Efraim, e deram-lhes Siquém, cidade de refúgio do homicida, e os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezer, e os seus arrabaldes, Kibsaim, e os seus arrabaldes, e Beterom, e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Dan, Elteque e os seus arrabaldes, Gibeton e os seus arrabaldes, e Ajalon e os seus arrabaldes, Gatrimon e os seus arrabaldes,
4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e os seus arrabaldes, e Gatrimon e os seus arrabaldes, 2 cidades. Todas as cidades para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes. E os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, Golã, da meia tribo de Manassés, cidade de refúgio do homicida, em Bazã e os seus arrabaldes, e Beestrá e os seus arrabaldes, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quisjom e os seus arrabaldes, Deberate e os seus arrabaldes, Jarmute e os seus arrabaldes, Enganim e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Azer, Misal e os seus arrabaldes, Abdon e os seus arrabaldes, Eucate e os seus arrabaldes, e Roobe e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, cidade de refúgio do homicida, em Galileia, e os seus arrabaldes, e Ramote-dor e os seus arrabaldes, e Cartã e os seus arrabaldes, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades e os seus arrabaldes. E as famílias dos demais filhos de Merari, dos levitas, foram dadas da tribo de Zebulon, Joquineão e os seus arrabaldes, Cartá e os seus arrabaldes, Dimna e os seus arrabaldes, Naalal e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e os seus arrabaldes, e Jaás e os seus arrabaldes, e Quedemote e os seus arrabaldes, e Mefaate e os seus arrabaldes, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, cidade de refúgio do homicida, em Gileade e os seus arrabaldes, e Maanaim e os seus arrabaldes, Esbom e os seus arrabaldes, Jaezer e os seus arrabaldes, por todas 4 cidades. Todas estas cidades foram dos filhos de Merari, segundo as suas famílias, que ainda restavam das famílias dos levitas, e foi a sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram 48 cidades e os seus arrabaldes. Estavam estas cidades, cada qual com os seus arrabaldes em redor delas. Assim estavam todas estas cidades. Desta sorte, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram, e habitaram nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme a tudo quanto jurara a seus pais. E nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os seus inimigos o Senhor deu na sua mão. Palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu, aleluia, glória a Deus. Oh, maravilha! A palavra do Senhor não falha, não volta atrás, né? Graças a Deus. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer ao Deus Todo-Poderoso, Santo Deus de Israel. Santo Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Eu te agradeço, Senhor meu Deus, pela tua palavra santa, poderosa, fiel e verdadeira, que nós lemos agora, meu Deus, diante dos nossos seguidores no Facebook e também no YouTube, Senhor. Pai querido, meu Deus amado, eu te agradeço, meu Deus,
por esta palavra poderosa que o Senhor nos tem dado. Te agradeço também pela vida de cada pessoa, Senhor, que está lendo conosco a tua santa palavra. Meu Deus, meu Salvador, que a tua palavra encontre boa terra, meu Senhor, no coração, na vida de cada pessoa que está lendo a tua palavra conosco, meu Deus. Que esta palavra possa encontrar boa terra em nossas vidas, em nossos corações. Que ela possa germinar, Senhor, e crescer, e frutificar, e produzir frutos, meu Deus, de arrependimentos, frutos dignos de arrependimento, como pregou João Batista às margens do Jordão, e frutos dignos, meu Deus, de salvação, frutos para a vida eterna, de até 100 por um, como profetizou o próprio Senhor Jesus, como tu mesmo falaste, Senhor, a respeito da tua palavra. Ó meu Deus poderoso, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor, os pecados de todas as pessoas que estão lendo a tua palavra conosco. Perdoa os nossos pecados, cura, meu Deus, as nossas enfermidades, resolve, Senhor, os nossos problemas, abençoa o nosso lar, os nossos lares, as nossas casas, as nossas famílias. Ó meu Deus poderoso, pela grandeza da tua misericórdia, abençoa também, Senhor, os nossos parentes de perto, de longe, toda a nossa parentela e as suas respectivas casas. Cura, Senhor, toda doença no meio do povo, meu Deus. Cura, Senhor, liberta e salva as nossas almas pelo sangue de Jesus. Ó Deus poderoso, ó Deus maravilhoso e forte, dai a libertação, meu Deus, e a salvação. Senhor, fica conosco durante a nossa jornada, a nossa peregrinação sobre a face desta terra, Senhor Jesus. Não nos deixe só, Senhor. Não retire de sobre nós a tua mão poderosa, Senhor, mas que tu possas nos abençoar todos os dias da nossa vida, até a volta do Senhor. Pai querido, meu Deus amado, meu Deus poderoso, o Senhor é misericórdia, meu Deus, sobre as nossas vidas. Salva as nossas almas, prepara as nossas vidas, meu Deus, em verdadeira justiça e santidade na tua presença, para aquele grande dia em que haveremos de encontrar com o Senhor da glória, nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Fica conosco assim, Senhor, nos abençoe em tudo, resolve os nossos problemas, dá-nos a bênção e a vitória. É o que eu te peço, te agradeço com fé, no poderoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Eis aí mais uma etapa da nossa jornada cumprida. Eu quero convidar você que está chegando agora no meu Facebook, na nossa página, a você que está lendo a Santa Palavra de Deus conosco, aqui a partir do Velho Testamento, convido você a voltar aqui, na linha do tempo, aonde estão gravados e salvos os vídeos, a voltar lá no vídeo primeiro, no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, para que você leia em primeiro lugar o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê, irmão Gilson? Porque é uma leitura de mais fácil compreensão, é uma leitura atual, é contemporânea à nossa época. E é uma leitura de mais fácil compreensão, e é o Evangelho da salvação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por ele, as nossas almas são salvas, isto é, a todo homem, a toda mulher que obedecer os ensinamentos do Novo Testamento, de Mateus ao Apocalipse, é mais do que o suficiente para a nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso, eu convido você
volte aqui na minha linha do tempo e leia o Novo Testamento em primeiro lugar. Você pode até continuar fazendo a leitura aqui conosco, se assim desejar, né? Pode fazer a leitura simultânea, mas leia o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoa meu primo Valquimar, está aí acompanhando a leitura. Deus abençoa a sua casa. Deus abençoe a todos que não estão aqui ao vivo, mas que vão fazer essa leitura, porque a maioria faz essa leitura posteriormente, né? Então Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.